27 de dezembro de 2021. Um bom dia, segunda-feira a todos. Vamos iniciar aqui a leitura do capítulo 8 deste livro maravilhoso que é O Suprimento Invisível, de Joel Solomon Goldsmith. O tema deste capítulo é os 3 princípios de cura. Sendo que cura, meus irmãos, está relacionado ao entendimento do mistério da vida. Esse entendimento do mistério da vida, ele está intrínseco à resposta de 3 ou 4 perguntas fundamentais. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? 3 perguntas fundamentais. Qual o meu papel neste mundo? Vamos botar 4. Qual o propósito meu neste mundo aqui? 4 questões. Essas questões são autorreflexivas para nós podermos fazer. E com tudo que nos acontece, com toda essa onda nos levando a uma compreensão de uma vida que é muito mais ampla que uma vida material, nos leva ao convite de penetrarmos no caminho do autoconhecimento. Maslow descreveu os degraus, são 5 degraus da vida, do comportamento humano. 5 degraus estão centralizados: sobrevivência, a fome, sobrevivência da espécie, ligado ao sexo, que é o 2º degrau, 1º e 2º degraus. Aonde a humanidade está parada é no 2º degrau, sobrevivência da espécie, sexo, conquista de coisas, carro, casa, apartamento, uma melhor condição financeira. E é aí que entra o estudo deste livro, Suprimento Invisível. 3º degrau, poder. Poder é ter o controle sobre algumas coisas, mas aí ainda estamos dentro de um ego que quer o poder. Então, transcendemos o poder e vamos para o quarto degrau, autoconhecimento. E o autoconhecimento nos convida para a viagem interior. Esta viagem interior, ela dura pouco tempo, porque vamos começar a aprender a meditar, a ler e a compreender os estudos aqui espirituais, usar uma ferramenta como ressonância harmônica, entender os conteúdos de Joel Goldsmith e o professor Hélio Couto. 5º degrau, espiritualidade. E aí, nessa ponte entre autoconhecimento e espiritualidade, está totalmente a chave da iluminação espiritual. A chave que abre todas as portas, que abre tudo em relação à consciência. Então isso é um estudo amplo, é uma coisa que a gente pode fazer em 1 ano, como foi dito no estudo passado. E esse fazer em 1 ano, como foi dito no estudo passado, é uma dedicação profunda, a sede profunda que a gente tem de obter este conhecimento, de obter a clareza sobre todas as questões que envolvem a vida humana e como funciona o universo. Então, os 3 princípios de cura está ligado a isso tudo que a gente falou aqui, nessas 3 perguntas fundamentais, no conhecimento da unicidade com Deus e da nossa essência, que está dentro de nós, fora de nós, em tudo. Vamos lá então, os 3 princípios de cura, capítulo 8. Existem 3 princípios específicos do caminho infinito que convém aplicar quando defrontamos com os problemas da vida cotidiana. Eles constituem também os princípios de cura do caminho infinito. Provavelmente, o princípio mais importante na mensagem do caminho infinito é que não devemos usar Deus para nenhum propósito. Não usamos Deus nem a verdade para superar o pecado, a enfermidade ou a morte. Ao contrário, no caminho infinito, procuramos nos tornar um instrumento da verdade, abrimos-nos de forma que possamos ser usados por Deus e pela verdade. Em outras palavras, tentamos ser instrumentos por meio do qual Deus possa manifestar-se sob o aspecto de nossa vida individual e viver sua vida como nós, a fim de guiar, dirigir, governar, amparar, manter e suprir. Então Deus toma posse da sua individualidade, como ser individual. Deus nos usa para curar.
Quando no silêncio e na serenidade nos tornamos fisicamente instrumentos de Deus, o amor infinito, a sabedoria infinita, a vida infinita, ele pode manifestar-se como intermédio do nosso corpo e através dele realizar suas funções. Deus ou a verdade pode valer-se de nós e manifestar-se sob nossa forma para operar curas, caso tenhamos escolhido a profissão de curar, para inventar, caso sejamos inventores, para criar música, caso sejamos compositores, etc. Uma vez que Deus é a onisciência, a sabedoria infinita, todas as emanações vêm de Deus, quer apareçam como plantas de engenharia, descobertas científicas, obras literárias ou artísticas, quaisquer que sejam as formas que assumam e constituem emanações de Deus, porque Ele é a sabedoria infinita e nós não passamos de instrumentos por meio dos quais essa sabedoria se manifesta. Portanto, a interpretação da vida não consiste em aprender como usar a verdade de Deus, mas em ser suficientemente receptivo ao impulso divino para que a verdade nos use. A vida pode fluir por nós como nossa vida e a sabedoria pode fluir por nós como a nossa sabedoria. Entretanto, não nos pertencem, pertencem a Deus. Deus é o único poder. Antes de entrarmos aqui neste ponto, a gente deve fazer uma consideração aqui, meus irmãos. Essa parte inicial deste estudo. Toda a inteligência, toda a abstração, tudo aquilo que nós recebemos em mensagem, em meditação, são evidências de uma consciência que está alçando desdobramentos. E estes desdobramentos ocasionam na abertura do recebimento da comunhão com este próprio Espírito, que é Deus. Por isso que não podemos de forma alguma tentar manipular o Espírito, porque ele está em tudo e em todas as coisas instantaneamente ao mesmo tempo. E quem que dá a abertura para o entendimento destas verdades é o seu deixar que essas verdades venham para a sua consciência e que essas verdades entram em seu coração. Você aceite estas verdades. E aí você começa a entender, começa a trafegar, começa a viajar, começa a elaborar, você começa a ter criatividades e começa a perceber a metafísica que envolve esses estudos. Sendo assim, então a mente começa a trafegar dentro de inúmeras lições e aprendizados e abstrações, até em sonhos de estudos e práticas que nós fizemos no outro plano, no plano espiritual, no plano de consciência mais elevado, com os nossos mentores, a fim de chegar aqui e de passar uma visão de entendimento dentro destes escritos ou de outros escritos espirituais. Então é assim que funciona. É a abertura, é o desejo, é a devoção que nós temos que faz a gente abrir este portal de receber estes ensinamentos, de aceitar esses ensinamentos em nosso coração. Vamos lá. Deus é o único poder. Aflições, discórdias, moléstias e desarmonia existem na experiência humana, devido à nossa ignorância da verdade básica, segundo a qual só Deus é poder. Então, o que acontece aqui? A partir do momento que nós cultuamos outros deuses, nós retiramos totalmente o poder sobre um único Deus. E essa retirada ou afastamento deste único poder, que é o único Deus, que é a harmonia, a gente começa a despertar a entropia. E o que é a entropia? A entropia é desordem. Se existe um único Deus e ele é harmonia, amor infinito,
Então, por que essas questões que Joel recentemente falou, que existem na consciência humana, a desordem, a ignorância, que é a ignorância básica da verdade básica, que Deus é o único poder. Então, a consciência humana ela está apegada no poder material, no poder de conquista, no poder de manipulação. E aí se dá todas as questões que entram esses sentimentos de inveja, sentimentos de não merecimento, todas essas crenças errôneas, esses paradigmas que estão intrinsecamente em nossa consciência, porque tudo aquilo que a gente aprendeu tem este conceito, tem esta cultura materialista, e dentro da cultura materialista está todos esses paradigmas. E quando nós transcendemos, ou seja, quando a gente começa a aceitar que só existe um único poder, só existe uma única presença e que nós devamos buscar esta única presença em sã consciência, ou seja, conscientemente, nós começamos a alcançar doses, são gotas, tá, gente? Homeopática de harmonia interna. A gente começa a sentir o mundo, a gente começa a sentir as coisas do mundo, começamos a nos unificarmos, começamos ao amadurecimento emocional, ou seja, inteligência emocional, para que a gente possa avançar dentro desses estudos e observar. E aí a gente começa a ter compaixão. E aí começamos a caminhar dentro dessa estrada que é estreita, que é o caminho reto e que ele é autosselecionável. Trata-se de uma ignorância universal, que se impõe quando somos concebidos e começa a nos controlar quando nascemos. Então vocês viram aí a sincronicidade, que é a sintonia de pensamento com os escritos. Tudo que nós falamos antes, a gente leu aqui em 2, 3, 4 frases. Chegamos ao mundo ignorantes da verdade espiritual, aceitando a crença em 2 poderes, o bem e o mal, muito antes de compreender o seu significado. Tornamo-nos mortalmente receosos do mal, temos medo de fracassar, medo de encontrar estranhos, medo de automóveis, medo de praticamente tudo que existe. Até somos mandados à igreja para aprender a temer a Deus, que é isso tudo que está na crença da entropia, da desordem. Como estudiosos do caminho infinito, nossa primeira lição deve ser esta: desde que a natureza de Deus é infinitude, nenhum poder ou lei pertence a uma natureza discordante, material ou limitada. Devemos aprender a não resistir ao mal e a embanhar a espada. Devemos aprender a encarar todas as formas de Pilatos e dizer: ó, você parece terrível e, pelo que ouço, é de fato ameaçador, mas não teria nenhum poder sobre mim, exceto se esse poder lhe fosse dado pelo Pai. É difícil alçar o nível de consciência em que se pode contemplar um homem aleijado e dizer: o que te impede? Levanta-te da cama e anda. Ou Lázaro não está morto, apenas dorme. Vem para fora, Lázaro. E ao cego, abre os olhos e vê, pois não há nenhum poder capaz de evitá-lo. Há um só poder operando na consciência e esse poder é Deus. Então, o que acontece aqui? Que na consciência, como Joel relata aqui, na consciência de Jesus, como sendo consciência que estava totalmente unificada com o Pai, eu e o Pai somos um, dentro desta consciência não existia morte, não existia doença, não existia coisa alguma a não ser a harmonia e o amor infinito fluindo através dele para com todos os irmãos. Então, esse filme que era transmitido através dos seus olhos, a dupla fenda, era a verdade pura, que foi o voo alçado por Jesus dentro deste planeta Terra de terceira dimensão, como sendo uma lição única e possível para que todos realizassem ou realizam, podem realizar através de estudo e de prática e desistir da sua própria vida para se unir à vida do todo, que é a única vida que existe. Então, esta lição é crucial. Por isso que o professor Hélio Couto fez uma postagem esses dias, que para vivenciar o todo é preciso vivenciar a Jesus. Para colapsar a função de onda
é preciso vivenciar Jesus. Por quê? Porque na consciência de Jesus não existia impedimento algum para a harmonia, para a abundância, para todo o bem que é espiritual, puro e sincero, singelo, correto e pleno em plenitude. Devemos fazer conscientemente a transição para esse nível de consciência, porque até esse princípio começar a viver em nós e a tornar-se uma convicção íntima, não podemos demonstrá-lo. A transição vem com a prática e mesmo então apenas somos capazes de demonstrar a cura até certo ponto. Então aqui Joel deixa bem claro, e todos os ensinamentos, e até o próprio Jesus deixa bem claro, meus irmãos, que para atingir uma consciência desta, no mais alto grau de percepção consciente com o Espírito onipresente, é preciso prática, é preciso devoção, é preciso largar tudo. Largue tudo e me siga. Venda tudo que você tem, doe aos pobres e me siga. É preciso entender isso que Jesus falou a esse jovem. E o jovem disse que não era possível porque ele tinha muitos bens. Bens arraigados na consciência material. Mas todo o bem se origina da consciência espiritual. E aí é que está o paradoxo de tudo. O entendimento de tudo. Porque todas as manifestações materiais provém do espiritual, porque só existe o mundo espiritual, só existe uma única onda, como o professor Hélio Couto fala. Então por isso que demora, porque precisamos estudar, precisamos deglutir, precisamos mastigar todo esse estudo do caminho infinito e outros estudos e até mesmo a Bíblia para entendermos a verdade. Trafegarmos na verdade, sentirmos a verdade e mergulhar neste oceano de infinito amor e harmonia. Esse é o princípio básico da cura e até aquele que mais dificuldade apresenta aos estudiosos, especialmente os de formação metafísica, pois foram instruídos a usar a verdade para superar o erro. Vocês precisam acostumar-se a ideia de que não podem usar a verdade, e de que a verdade é infinita, e de que a verdade é o próprio Deus. Ninguém pode usar Deus, ninguém pode influenciar Deus, ninguém pode forçar Deus. Estaríamos inconscientemente pensando em Deus como um servo, comunicando-lhe as nossas necessidades e esperando que ele as atendesse, inteirando-o de nossos desejos e exigindo que os realizasse, pedindo-lhe este ou aquele favor e mesmo dando-lhe ordens como a um serviçal. O próprio mestre reconheceu que não era um mestre, mas apenas o servo de Deus. O mal não é pessoal. Temos outro princípio sobre o qual o trabalho de cura se baseia. Então, o primeiro princípio é entendimento do ser individual ou a natureza de Deus. A natureza do ser individual ou a natureza de Deus. E agora temos um outro princípio que é: o mal não é pessoal. O mal é impessoal. Temos outro princípio sobre o qual o trabalho de cura se baseia. Novamente, as pessoas de formação metafísica deverão trabalhar duro com ele até romper com as crenças antigas e compreendê-lo para, enfim, demonstrá-lo. Esse princípio é: não existe um mal pessoal. Ninguém é pessoalmente responsável pelos pecados, pelas doenças, pelas carências ou pelas limitações que ocorrem no âmbito de sua experiência. Pensamentos errôneos não engendram essas coisas, nem a inveja, o ciúme ou a malícia. Mas na malícia não as produzem a cobiça, a cupidez, a ambição desenfreada. Nenhuma falha que possa ser detectada em nós pode criá-las. Não somos responsáveis pelos males que se manifestam por nosso intermédio ou em nossa experiência. Isso é fácil de aceitar. Só se torna difícil quando afirmamos que nem a nossa esposa, nem o nosso marido, nem
nenhuma pessoa é responsável por qualquer dos males. A verdade é que somos filhos de Deus. Deus manifesta sua vida sob a forma do nosso ser individual. Ele se expressa na terra por intermédio de nossa pessoa. A vida que é Deus é a nossa vida individual, sendo, portanto, eterna e imortal. A nossa mente é a mente que estava também em Jesus Cristo, que é infinitamente sábia e infinitamente pura. A nossa alma é imaculada e nada podemos fazer para mudar isso, porque Deus é a nossa alma, o nosso ser. Dando um passo à frente, o nosso corpo é o templo de Deus vivo. E essa é a verdade sobre nós, sobre a nossa vida, sobre nossa mente, sobre nossa alma, sobre nosso corpo, sobre o nosso ser. Por que então tanta discórdia? Em tempos passados foi criada uma entidade chamada demônio ou Satã. Mais tarde Paulo designou-a como mente carnal. Na linguagem metafísica é conhecida como mente mortal. O nome, porém, não faz diferença. Todos estão corretos. Há um demônio ou Satã, há uma mente carnal ou mortal, que é a fonte de todos os males. Assim, quando virem um homem roubando, não digam que ele é o mal, pois não passa do instrumento usado pela mente carnal, apesar do pecado, da doença, da carência ou da ignorância que observarem nas pessoas. Por favor, não as condenem. Elas são meros instrumentos pelos quais a mente carnal funciona. Quando Jesus foi crucificado, os judeus foram acusados por uns, os romanos por outros, mas não deviam sê-lo absolutamente. Tratava-se da mente carnal, que é o anticristo, o inimigo das coisas de Deus, e a mente carnal pode destruir-nos se a reconhecemos como poder. Então aqui está a questão do inconsciente coletivo. Todo inconsciente coletivo ele constitui na mente carnal, no Satã ou no demônio. E que nós agimos por impulsionados sobre tudo o que aprendemos sobre essa mente. Todos os sentimentos que temos, discórdia, limitação, doença, morte, a inveja, o ciúme, o sentimento de posse, de levar vantagem sobre os outros. Tudo isso vem de uma mente carnal que é competitiva, que compete, que separa todas as coisas. Outro engano que primeiramente se cometia era pensar no demônio ou no Satã como oponente de Deus, cabendo a este livrar-se dele. Ao longo das eras, a religião empenhou-se em vencer o demônio, mas o demônio não tem poder. O demônio é apenas aquilo que fazemos dele. O mundo metafísico cometeu o mesmo erro. Os metafísicos dirão em todas as línguas que não existe o demônio ou Satã, apenas a mente mortal, e então engendram meios de proteger-se da mente mortal, lançando mão de uma infinidade de citações e de afirmações para esconjurá-la. Devemos reconhecer que o mal é impessoal. Ele provém de uma fonte impessoal, e essa fonte é a crença no bem e no mal. É tudo o que se pode dizer da chamada mente mortal. Como entidade, não existe mente mortal, mente carnal, demônio ou Satã. Existe apenas a crença universal em dois poderes, que é a causa da discórdia e da desarmonia sobre a face da terra. Vocês notaram que este livro também está explicando o Sermão da Montanha? Vocês entenderam que todos os escritos do Caminho Infinito nos levam à compreensão de alguma parte do Sermão da Montanha? Não todo, mas alguma coisa que Jesus deixou através da cartilha do Sermão da Montanha. Então, paramos e fizemos uma reflexão. Esse vídeo foi um pouquinho longo hoje, e justamente porque estamos numa segunda-feira, na última semana do ano. Então, vamos fazer aqui as nossas reflexões sobre este ano, reflexões sobre esta mente carnal que operou mais uma vez neste ano, operou mais uma vez na mente dos nossos irmãos, ocasionando uma pandemia, ocasionando toda a desordem e a evolução desse sistema que está em desordem, em desarmonia. Vamos refletir sobre a questão do único poder,
de uma única inteligência, de um único bem, de uma única vida, que é a vida, que é Deus, que Deus constitui o nosso ser individual, está localizado no centro do nosso ser. E dentro desse centro tem um outro centro chamado ego. E este ego está condicionado na mente carnal. Então precisamos descondicionar este ego. E para descondicionar o ego, ou seja, a deixar a nossa mente incondicionada, precisamos descondicionar. E para descondicionar é isso: estudar a verdade, absorver a verdade por longos períodos do dia, fazer as observações do orar e vigiar, e seguirmos juntos, assistindo os vídeos, as palestras, e cada dia mais e mais e mais colocar isso como nossa fonte de vida e fonte de sobrevivência, que é estar unido no oceano do Espírito e estar também, gente, abrigados pela sombra do Onipotente. Como? Meditando. É a única forma, a meditação. Muito obrigado, um bom dia a todos.